que vamos entender os conceitos gerais, ok? E o guideline que traz essas referências pra gente, ele é um guideline considerado como antigo de 2014 e esses parâmetros que nós utilizamos são os mesmos até hoje. Por isso eu trouxe 2014, mas se você acessar o de 2017, 2020 ou 2021, se quiser mudar a sociedade europeia, os parâmetros são os mesmos. Então, a classificação ecocardiográfica se mantém já há quase 10 anos. E vamos entender o que eles olham. O quadro que está nas diretrizes, ele traz exatamente duas colunas que falam só sobre alterações que você percebe na ecocardiografia. São alterações hemodinâmicas da válvula mitral e você consegue analisar através da ecocardiografia. Então, detalhando aqui para a gente poder entender a válvula mitral, quando você tem uma classificação, perceba que você tem o ABC dele do lado que a gente já vai discutir, né? Que é a classificação clínica, mas se você observar quais são os parâmetros da ecocardiografia que são utilizados, ó, você tem o tamanho do jato de regurgitação, uma medida chamada vena contracta, uma medida chamada ERO, que é o orifício efetivo de refluxo. Ele utiliza até um parâmetro, né, menor do que 0,4 centímetros quadrados para ter uma lesão até moderada, e você tem o volume regurgitante. Essas são as informações mais importantes que você extrai desse quadro. E perceba que do A e B é diferente do C e D. Isso vai te ajudar a fazer diagnósticos e classificar o seu paciente. Mas quais são esses parâmetros? Vamos trazer alguns detalhes para a gente poder entender um pouco mais, sem nos aprofundar demais. Quando eu faço ecocardiografia, eu observo a área do jato, no átrio esquerdo, o tamanho dessa área do jato, a vena contracta, que é o ponto mais estreito daquele jato de regurgitação. Hoje eu vou te mostrar num desenho como que isso é feito. O volume regurgitante, que é o tanto de sangue que regurgita para o átrio esquerdo, e o orifício desse buraquinho, onde a válvula não consegue fechar. Quando tem um orifício muito grande, uma lesão importante, se o orifício é pequenininho, a lesão é discreta, ok? Isso tudo aqui são parâmetros que eu utilizo na ecocardiografia para poder te falar se trata de uma doença discreta, moderada ou importante, ok? Então tá aqui, você pode observar que o tamanho da área do jato de regurgitação dentro do tamanho do átrio esquerdo. Geralmente a gente faz isso de forma proporcional, porque se o átrio é muito grande, né, você ia ter uma leitura errada. Então você vai lá, calcula o tamanho do jato dentro do átrio esquerdo e divide pelo tamanho do átrio esquerdo. Você pode ter, então, uma lesão muito grande como essa. Ali está a vena contracta, como eu disse para vocês, é o ponto mais estreito desse jato de regurgitação. Isso aí é uma das formas que eu utilizo para poder fazer a medida. Então, jatos muito espessos são lesões importantes, jatos fininhos são lesões discretas. Então, o tamanho da vena contracta, o tamanho dessa medida, te ajuda a classificar a valvopatia mitral do tipo regurgitação, ok? Então reparem vocês, você pode ter um jato desse tamanho, ok? E você pode ter também um jato com uma vena menor, como vocês podem ver, ou um jato maior, com uma vena maior. Então é dessa forma que você entende o tamanho da repercussão dessa regurgitação dentro do átrio esquerdo. Então repara que você tem dois tipos de jatos e entender o tamanho deles, o tamanho dessa vena, vai te ajudar na classificação, como vocês podem ver desse slide que eu estou apresentando. Outros dados são obtidos através do método de PISA, que é o estudo um pouco mais a hidrodinâmica do comportamento desse jato de regurgitação. Repara que eu sempre tenho uma formação de uma calota de isovelocidade, ok? Entendo a espessura desse jato e consigo calcular esse volume regurgitante. Essa é uma discussão mais aprofundada de ecocardiografia, eu costumo abordar na nossa linha do Eco Insights, mas se vocês quiserem conhecer, dá uma procurada no canal que vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Mas é uma discussão mais de ecocardiografistas ou de cardiologista já mais formado, entendendo alguns aspectos clínicos da ecocardiografia, ok? Ali está a vena contracta, que vocês já viram como é feito o cálculo, e através desse tamanho dessa calota que é formada, eu consigo calcular o volume regurgitante e esse buraquinho do refluxo. Perfeito?